Pessoal, olha só. Eu tenho dois circuitos aqui, ó. Eu tenho uma fonte de alimentação de 24 volts e tenho três capacitores em paralelo, certo? O primeiro capacitor tem 14 microfarad, o segundo tem 7 microfarad e o terceiro tem 2 microfarad. E daí, pessoal, eu usei essa mesma configuração aqui, só que aqui desse outro lado eu usei ela em série, pessoal. Aqui está em paralelo os capacitores, e aqui eu tenho 24 volts e coloquei os capacitores em série. E nós vamos fazer os cálculos. Como que funciona? O que acontece? Ó, capacitores em paralelo, para mim saber a capacitância total, eu tenho que somá-los. Capacitor 1 mais capacitor 2 mais capacitor 3. Aí eu tenho a fórmula aqui, ó. Capacitância total é o capacitor 1 mais o capacitor 2 mais o 3. 14 microfarad mais 7 microfarad mais 2 microfarad. E daí eu vou obter quanto? 23 microfarad, ó. 23 microfarad. Quando eu falar em micro, pessoal, sempre que nós tratamos de micro, é 10 na menos 6, tá? Ou seja, quando eu falo em 10 na menos 6, para mim passar essa unidade aqui para farad, eu tenho que dividir ela por 1 milhão, que é 1 e 6 zeros, certo, pessoal? E daí o que eu tô querendo, pessoal? A carga total. Como que eu vou descobrir a carga total dos capacitores? Em paralelo. Capacitância vai ser igual o quê? A carga dividida pela tensão. E para mim saber a carga, ó, a tensão está dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando. E daí eu já coloquei aqui, ó, pessoal. A carga total vai ser o quê? A capacitância total. Eu preciso achar a capacitância total, que já foi encontrada aqui, tá? Vezes quem? A minha fonte de alimentação. Então vai ficar 23 microfarad vezes 24 volts. Só que como nós subimos, né, pessoal? Eu tenho que passar minha unidade de microfarad para farad, para poder multiplicar pelos 24 volts, porque 24 volts está na unidade fundamental, que é volts. Eu tenho que passar para farad, os 23 microfarad. Se eu não passar e eu fazer a multiplicação direta, o que eu tenho que fazer? Ó? 23 microfarad vezes 24 volts. 23 vezes 24 vai dar 552. Porém, eu vou colocar aqui, ó, 552, como estava disposto, vezes 10 na menos 6. E como eu estou tratando de carga, pessoal, quando nós falamos em carga, a unidade é o coulomb, certo? Sempre que eu tratar de carga, a unidade é o coulomb. E daí, pessoal, também eu fiz o cálculo aqui embaixo, ó. Eu peguei os 23 vezes 10 na menos 6, que é a mesma coisa que 23 vezes 1 sobre 10 na 6, né? Que é a mesma coisa que dividir 23 por 1 milhão, pessoal, que vai dar 0,00023, certo? Aqui a unidade está em farad, ó. E daí, multiplicando os 24 por essa unidade em farad,
Daí eu vou ter, pessoal, um valor exorbitante, só que muito pequeno, ó. 0,000552 Coulomb. Por isso que dá para optar, né, para o cálculo ficar mais elegante e colocar o vezes 10 na menos 6, né, que é uma notação científica, como nós soubemos. Então, o que acontece? Vamos pegar o em paralelo agora e vamos resolver aliás, pessoal, desculpa, vamos pegar os capacitores em série. Nós resolvemos, né, eles em paralelo. E o que eu descobri na resolução? Que a capacitância em paralelo, ela dá uma capacitância alta, ó. Ela vai dar maior que a maior das capacitâncias, porque eu tenho 14 microfarad, eu tenho 7 microfarad e 2 microfarad, né? Como eles estão em paralelo, eles se equiparam a resistores em série. O capacitor vai na contramão do resistor, né? Resistores em série dá menor, a resistência vai dar maior que a maior das resistências, né? Em resistores em série. E capacitores em paralelo, da mesma forma, a maior capacitância, o resultado vai dar maior que a maior das capacitâncias. A maior aqui é 14. E eu encontrei quanto? 23, porque elas se somam. A gente sabe que é lógico, né? Agora vamos entender capacitores em série, pessoal. Capacitores em série é a mesma coisa que resistores em paralelo. Por quê? Porque a menor capacitância, o valor da menor capacitância resultante vai dar menor que a menor das capacitâncias. Então eu tenho 14 microfarad, 7 microfarad e 2 microfarad. O meu resultado tem que dar menor que 2, né, pessoal? Para ele estar correto. E daí o que acontece? Eu tenho a fonte de 24 volts e daí eu vou fazer pelo inverso dos inversos, certo? Eu tenho 3 capacitores aqui, ó. Se fossem 2 capacitores, eu poderia fazer a multiplicação pela soma. Como eu tenho 3, eu vou fazer o inverso dos inversos. Como que funciona? É 1 sobre a capacitância equivalente, tá? Igual ao quê? 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor 3. E daí, pessoal, substituindo aqui, ó, 1 sobre 14, a gente sabe, né, pessoal, que é 14 microfarad, não é farad. No final, para o cálculo ficar elegante, eu vou colocar vezes 10 na menos 6, certo, pessoal? Então, 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre 14, que é o capacitor 1, mais 1 sobre 7, que é o capacitor 2, mais 1 sobre 2, que é o capacitor 3. E daí eu vou pegar uma folha aqui, pessoal, para nós fazermos o cálculo, né? Vamos fazer o cálculo. Eu vou colocar essa folha aqui e vou usar uma outra caneta para não transpassar do lado ao outro, tá? Vamos fazer o cálculo aqui, então. Eu vou tirar o mínimo entre 14, 7 e 2, a gente sabe que é 14 o mínimo, mas eu vou fazer, né, pessoal? 14, 7 e 2. Então eu vou fatorar por números primos. O menor número primo é o 2. Eu vou dividir tudo por 2. 14 por 2 dá 7. O 7 não dá para dividir, eu copio novamente. 2 dividido por 2 dá 1. E daí vai dar por 7, né? Que é o próximo número primo, ó, pessoal. Que é divisível, né? Teria o 5. Mas o 7 é o que é divisível, ó. Vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. 2 vezes 7, 14.
E daí como que vai proceder o cálculo? Eu vou fazer essa parte aqui primeiro, tá, pessoal? Essa parte aqui. Então, eu vou colocar o 14 aqui, tá? 14 dividido por 14 dá 1. Eu vou fazer a divisão pela soma, entenderam, pessoal? Eu vou dividir 14 por 14 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Recopia o número 1 aqui em cima. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 2. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. Mais 7. Então, a resultante dessa parte aqui, pessoal, vai dar 10 sobre 14. Por que que eu não posso somar os valores direto aqui, pessoal? Porque o meu denominador é diferente, né? Na soma ele tem que ser igual, pessoal. Por isso que eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Isso daqui é um MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Certo? E daí eu vou recopiar essa parte 1 sobre capacitância equivalente. Vai ser igual ao quê? O valor que eu encontrei, né, pessoal? 10 sobre 14. E daí, nessa parte aqui, ó, eu vou fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos, que é uma igualdade, né? 1 vezes 14 vai dar 14. Capacitância equivalente vezes 10 vai dar igual capacitância equivalente multiplicado por 10. O 10 está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado dividindo. Daí eu vou fazer capacitância equivalente igual 14 dividido por 10. Agora eu vou retirar a folha, né, pessoal? Que nós chegamos 14 dividido por 10 dá 1,4, né, pessoal? Não precisa nem fazer cálculo. Quando eu divido um valor por 10, eu só coloco uma vírgula nele, ó. 1,4. 1,4 o que, pessoal? Microfarad. E olha que legal isso, pessoal. Olha que interessante. Qual é a menor capacitância que eu tenho aqui? Eu tenho 14 microfarad, 7 microfarad e 2 microfarad. E os capacitores estão em série. Capacitores em série é a mesma coisa que resistores em paralelo. Então a capacitância equivalente vai dar menor que a menor das capacitâncias. Ó. A menor é 2 microfarad. Eu encontrei o que? 1,4 microfarad. Olha que legal isso, pessoal. E daí agora vamos calcular também a carga, né? Qual é a fórmula da capacitância? Ó, a capacitância é igual a carga dividido pela tensão. A tensão passa para o outro lado multiplicando. Aí vai ser carga igual a capacitância equivalente, né? Vezes a tensão da fonte. Vezes a tensão da fonte. E daí a carga vai ser igual a 1,4 vezes 24 volts, né? Que é a mesma fonte de alimentação, vezes 24. E daí calculadora para nós. 1,4 vezes 24, 33,6. O que? 33,6. Tu pode colocar assim, ó, microfarad, ou para o cálculo ficar mais elegante, como eu falei, né? Tu pode colocar 33,6 vezes 10 na menos 6 farad. Legal isso, né, pessoal? Acharam interessante? Olha só, pessoal, é importante porque tu tem num circuito 3 capacitores e tu quer colocar um único capacitor, tu vai conseguir calcular ele. Olha que legal isso, pessoal. Vocês viram?
A carga é a mesma, pessoal, para todos os capacitores em série. Então, todos eles vão ter 33,6 vezes 10 na menos 6 farad. Aliás, desculpa, eu estava cometendo um erro aqui. Olha só, pessoal, não é farad, certo? Desculpa, pessoal, me dei por conta agora. Ó. Quando eu falo em carga, é coulomb, ó. Coulomb, tá? Todos os capacitores vão ter 33,6 vezes 10 na menos 6 coulomb, pessoal. Que interessante isso, né? Que legal, né? E a mesma coisa aqui, ó, em paralelo, ó, a carga total é qual em todos os capacitores? 552 vezes 10 na menos 6 coulomb. Certo, pessoal? Correção do vídeo, ó, coulomb. Sempre que eu tratar em carga, eu vou estar falando em coulomb. Se você achou relevante esse vídeo, pessoal, e puder deixar, deixa o seu joinha. Se for possível, se inscreve no meu canal. E se for possível, compartilhe esse vídeo